Agora, 10 horas 15 minutos, tem outro assunto aqui para você. A gente segue falando, aliás, a gente volta para o assunto que a gente estava falando aqui agora com os dois, né? O projeto de lei aprovado ontem na Câmara dos Deputados, que botou lá o limite de 17% no ICMS sobre bens e serviços. Bom, a gente vai conversar agora com o diretor de gestão da Futura Asset, Pedro Paulo Silveira. Pedro Paulo, bom dia. Está aqui o Pedro Paulo para conversar com a gente. Tudo bem, Pedro? Bom dia, hein? Bom dia, tudo bem. Obrigado pelo convite. Pedro, essa alíquota de 17% máxima, caso passe pelo Senado, seja sancionada pelo presidente da República, fará bem ou mal para o brasileiro, olhando no médio e no longo prazo, para além dessa questão da bomba de combustível agora? Ele é um projeto bom ou um projeto ruim? Acho que em termos líquidos é um projeto muito ruim. Né? Ele insiste numa fórmula para resolver os problemas que nós temos de curto prazo e compromete as soluções de longo prazo. O Brasil só tem hoje um superávit fiscal e o governo tem se valido dessa situação para dizer que o Brasil é diferenciado em relação aos outros países. Só tem o superávit primário porque estados e municípios têm esse superávit primário. Eles estão arrecadando mais justamente por conta disso. Quando você, para reduzir a inflação em 2022, curiosamente um ano eleitoral, reduz o superávit primário de estados e municípios, você reduz o superávit primário como um todo. E não discutiu com a sociedade quais serão os custos disso. Né? Um dos mentores do ministro Paulo Guedes era um dos maiores economistas de todos os tempos, que ficou conhecido, entre outras coisas, por ter afirmado que não existe almoço grátis. É isso que Milton Friedman dizia. Não vai ser gratuita essa redução dos impostos. Evidentemente, para o próprio combate à inflação, curiosamente, ao reduzir o imposto, você aumentou a renda de famílias e empresas e isso, em algum momento, vai fazer com que a inflação suba novamente. Então, é um equilíbrio complexo. Eu acho que, do ponto de vista de longo prazo, não foi uma solução adequada, infelizmente. Ele é pior porque diminui a arrecadação dos estados ou ele seria pior porque na prática não faz muita diferença na bomba para o consumidor? Olha, ele vai fazer alguma diferença, não tenha dúvida. Nós estamos falando em 85 bilhões, talvez 90 bilhões de reais que vão deixar de ir para os cofres de estados e municípios e vão, de alguma maneira, para as famílias ou para empresas. Isso pode virar gastos, pode virar investimentos de empresas. De qualquer maneira, é uma solução de curto prazo para um problema muito sério, né? E como envolve deslocar uma renda de um setor da sociedade para outro setor da sociedade, eu acho que as consequências de longo prazo não estão sendo avisadas para as pessoas que votaram e para a sociedade como um todo. Não foi um processo muito claro, foi uma atitude, eu acho, bastante dura, né? Ela vai ter impactos grandes sobre o orçamento de estados e municípios e não foi discutida de maneira suficiente. Eu acho que tem um bom apelo para reduzir a inflação, para reduzir a gasolina na bomba do cidadão, mas efetivamente não foi bem discutida, justamente porque os estados vão ficar sem verbas para a educação, para a segurança pública. Né? Isso ninguém discutiu aqui agora. Para um momento de emergência como esse, um argumento que é usado muito lá em Brasília é que os governadores estão com os cofres cheios, né? Estão arrecadando muito ICMS, estão com muita grana à disposição e estariam, claro, essa é uma avaliação política que não necessariamente é verdadeira, mas estariam retendo ali algum dinheiro em caixa para campanhas de reeleição, enfim, para serem beneficiados com resultados eleitorais a partir desse excesso de arrecadação com a alíquota de ICMS. Por um momento de emergência, primeiro quero saber se o senhor acha que isso é verdade, se eles estão com mais arrecadação do que o previsto mesmo. E se por um momento de emergência não vale pensar nessa saída para depois, a partir do ano que vem, ou quando o preço do barril do petróleo voltar a alguma normalidade, procurar aí sim uma solução definitiva.
Essa discussão ela tem muitos elementos normativos, eu não me sinto muito à vontade para discutir, né? Na realidade, não são os governadores que estão com os cofres cheios, né? São os governos estaduais e municipais que se beneficiaram dessa alta temporária, eu acredito, dos preços de energia elétrica e combustíveis, alimentos. É uma alta temporária. Ainda que os preços nominais não caiam nos próximos anos, em termos reais, as despesas de prefeituras e estados vão subir, né, porque salários irão subir, fornecedores irão cobrar mais pelos seus serviços. Então, em algum momento, esse excesso de caixa que estados e municípios criaram ou se beneficiaram nesse momento, tendem a ser consumidos pelos seus orçamentos, naturalmente, nos próximos trimestres. Nesse momento, vai ter que se discutir novamente, né, o ICMS, o aumento do ICMS, ou então os estados e municípios discutirem com os seus cidadãos a redução dos serviços que eles prestam com esse orçamento que foi obtido agora em termos de excesso provisório, e essa que fez já vai estar velha, já não vai resolver o problema dos cidadãos que teoricamente se beneficiaram com esse orçamento.